Seja bem-vindo ao canal Passo a Passo. No vídeo de hoje, irei resolver o exercício limite de 3x mais 2 sobre x menos 9 quando x tende ao mais infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code que se encontra aqui no canto direito superior da tela. Agora, primeiro passo, observe. Se eu substituir na variável o valor ao qual o limite dela está tendendo, que é o infinito, eu terei uma indeterminação. Para sair da indeterminação, eu irei fazer o quê? Eu irei reescrever todos os componentes das duas funções, tanto da função que se encontra no numerador, 3x mais 2, quanto daquela que se encontra no denominador, x menos 9. Fazendo isso, eu terei x vezes 3 sobre x, mais x vezes 2 sobre x, sobre x vezes x sobre x, menos x vezes 9 sobre x, com um limite de x tendendo ao mais infinito. Aí neste momento você pode me perguntar, mas calma aí. Por que x? Por que isso aqui? Eu não estou entendendo essa configuração. Simples, ó. Observe. Quando eu pego um valor qualquer, imagine aqui um número 2, e eu multiplico ele por um determinado valor, e divido também por este valor, por exemplo, se eu pego 2, multiplico por 3 e divido por 3, o resultado desta operação é o quê? É 2, por quê? 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 3, 2. Então, se eu escrevo 2 desta forma aqui, ou desta forma aqui, ó, ou seja, 3 vezes 2 dividido por 3, é a mesma coisa que escrever desta forma aqui. Eu estou aqui realizando uma multiplicação e uma divisão com este valor, que tem como resultado o próprio valor. No caso aqui, eu estou usando x para mudar a configuração de cada um dos componentes das duas funções. Agora, por que x? Simples. Porque x é o fator que está gerando a indeterminação. Observe, se neste limite as funções fossem constantes, não haveria indeterminação. Se neste limite não houvesse a variável x na função que se encontra no numerador, não haveria indeterminação. Então estou fazendo isso para eliminar a variável x. Para tentar eliminá-la da função que se encontra no numerador deste limite. Próximo passo, vou isolar o fator comum. Qual é o fator comum aqui? É o x, que multiplica 3x sobre x e 2 sobre x, na função que se encontra no numerador dessa fração, e que também multiplica o valor x sobre x e 9 sobre x, na função que se encontra no denominador desta fração. Fazendo isso, eu obterei limite de x vezes 3 sobre x, mais 2 sobre x vezes x sobre x, menos 9 sobre x, quando x tende ao infinito positivo. Próxima etapa, irei aplicar essa propriedade de operação com expoentes, que diz o quê? Quando eu tenho uma divisão cujos expoentes possuem bases iguais, o que se faz? Se preserva a base e subtrai os expoentes. Aonde eu tenho bases iguais? Eu tenho aqui, ó, onde eu tenho x, tanto no numerador quanto no denominador dessas frações, eu tenho o quê? Bases iguais. Então, eu tenho bases iguais aqui, aqui, aqui. Obviamente, aqui não, né? 2 sobre x não é base igual. Não há uma base igual aqui no numerador e no denominador. Reescrevendo este limite, eu teria o quê? Limite de x elevado a 1, por quê? Porque o expoente deste x é 1. Quando o expoente não está escrito, você deve se lembrar, ó, quando o expoente de uma base não está escrito, é porque o expoente é 1. Então, terei limite de x elevado a 1 sobre x elevado a 1 vezes 3 vezes x elevado a 1 sobre x elevado a 1 mais 2 sobre x elevado a 1
sobre x elevado a 1 sobre x elevado a 1 menos 9 sobre x elevado a 1. Aplicando a propriedade, eu terei o quê? Preservar a base, subtrair os expoentes. Logo, x elevado a 1 menos 1, 3 vezes x elevado a 1 menos 1, mais 2 sobre x elevado a 1, x elevado a 1 menos 1, menos 9 sobre x elevado a 1. Num limite que tende ao quê? De x tendendo ao mais infinito. 1 menos 1, 0. Um valor qualquer elevado a 0 é 1. Logo, eu terei limite de 1 vezes 3 vezes 1 mais 2 sobre x elevado a 1 sobre 1 menos 9 sobre x elevado a 1, com limite de x tendendo ao mais infinito. 3 vezes 1, 3. 1 vezes a fração vai dar o quê? A própria fração. Agora, observe, eu tenho agora uma configuração que saiu da indeterminação. Eu já posso substituir aqui o valor qual o limite da variável está atendendo e eu não terei mais uma indeterminação. Mas para ajustar melhor aqui os componentes, vou aplicar esta propriedade operatória de limites, que diz que o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções, desde que o limite do divisor seja diferente de zero. Logo, eu tenho que limite de 3 mais 2 sobre x sobre 1 menos 9 sobre x, quando x tende ao mais infinito, vai ser igual ao limite de 3 mais 2 sobre x, quando x tende ao mais infinito, sobre o limite de 1 menos 9 sobre x, quando x tende ao mais infinito. Cheguei neste ponto, substituo na variável o valor qual o limite dela está tendendo, e eu terei 3 mais 2 sobre mais infinito, sobre 1 menos 9 sobre mais infinito. Qualquer valor dividido pelo infinito tem como resultado a divisão 0. Por quê? Simples. Quando você divide um valor pequeno por um valor muito grande, o resultado da divisão tende a 0. Exemplo, se eu pego o número 1, divido por 10, eu tenho como resultado 0,1. Se eu dividir 1 por 100, o resultado vai ser o quê? 0,01. Quanto maior for o número que estiver dividindo o outro, o resultado da divisão ele fica cada vez mais próximo do zero. Então, se eu divido um valor que é imensurável, no caso aqui, ó, o infinito. Se eu divido não, né, gente? Corrigindo. Se eu dividir um valor real qualquer, não importa este valor, se é 2, se é 1 milhão, se é 1 trilhão, mas se eu divido ele pelo imensurável, que é o infinito, o resultado da divisão tende a zero e é tão próximo de zero, tão indeterminadamente próximo de zero, que ele é considerado zero. E é por isso que qualquer valor real dividido pelo infinito tem como resposta da divisão zero. Tendo esclarecido este ponto, eu vou ficar com 2 dividido pelo infinito, 0. Menos 9 dividido pelo infinito, 0. 3 mais 0, 3. 1 menos 0, 1. 3 dividido por 1, 3. Então, o resultado deste limite é 3. Neste momento, você pode se perguntar, mas calma aí, mas não tem uma forma mais rápida, não? Mas de resolver este exercício? Tem, vou te mostrar aqui, ó. Você tem uma propriedade que envolve resolver limites quando a variável x tende ao mais infinito, que diz o quê? Quando você tem um limite constituído por uma fração que tem uma função polinomial no numerador e outra no denominador, você pode realizar isso aqui, ó. Você pode reescrever este limite levando em consideração apenas a variável que tem o maior expoente da função que se encontra no numerador junto com seu coeficiente e a variável que tem o maior expoente da função que se encontra no denominador da função que se encontra no denominador da fração junto com seu coeficiente. Observe. Aplicando este limite, eu tenho o quê? Limite de 3x mais 2 sobre x menos 9 quando x tende ao mais infinito vai ser igual a limite de 3x sobre x quando x tende ao mais infinito. Por quê? Qual é a variável de maior expoente da função que se encontra no numerador dessa fração? É x. Qual é o coeficiente que está multiplicando ela? É 3. Então, aplicando a propriedade, ó, no numerador, vou ficar só com 3x. Qual é a variável de maior expoente da função polinomial que se encontra no denominador? É x. Esse x aqui é elevado a 1. Qual é o seu coeficiente? É 1, ele está implícito aqui. Então, x.
Cheguei neste ponto, aplica a propriedade aqui de divisão com expoentes de base iguais. Vou ficar com o quê? Limite de 3 elevado a 3 vezes, né, x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1, 0. X elevado a 0 é 1. 3 vezes 1, 3. Logo eu terei limite de 3 quando x tende ao mais infinito. E observe que aconteceu exatamente o que diz a propriedade. Porque o que diz a propriedade? Porque a propriedade diz isso aqui, ó. Se o expoente da variável que se encontra no numerador for maior que o expoente da variável que se encontra no denominador, o resultado do limite vai ser o quê? Mais ou menos infinito. Se os expoentes forem iguais, o resultado do limite vai ser o quê? O coeficiente da variável que se encontra no numerador dividido pelo coeficiente da variável que se encontra no denominador. Qual é o coeficiente da variável que se encontra aqui no numerador? É 3. Qual é o coeficiente da variável que se encontra no denominador? É 1. É 1 que multiplica esse x. 3 dividido por 1, 3. Se o expoente da variável que se encontra no denominador for menor, não, for maior, né? No caso aqui, maior do que o expoente da variável que se encontra no numerador, a resposta do limite vai ser 0. Neste momento você pode dizer, tá, mas calma aí. Mas aqui está 3. Limite de x tendendo ao infinito, limite de 3 quando x tende ao infinito é 3? A resposta é sim. Por quê? O limite de uma função constante é a própria constante. Lembre-se desta propriedade operatória de limites que diz, ó, o limite de uma função constante é a própria constante. Por quê? Porque o valor da constante é o único correspondente em y que haverá para qualquer valor de x que a função venha a assumir. Exemplo. Imagine que tivéssemos aqui, ó, o plano cartesiano. Aqui eu tenho a ordenada y. Aqui eu tenho a abscissa x. E a função é constante, ó. O valor da função é 3. O que vai ocorrer quando x assumir qualquer valor aqui em x? Quando o x assumir qualquer valor em x. Essa aqui foi meio redundante. O que vai acontecer para qualquer valor que a função venha assumir aqui na abscissa? Vai ter como correspondente em y apenas 3. Ou seja, quando x for igual a 0, y vai ser igual a 3. Quando x for igual a 1, y vai ser igual a 3. Quando x for igual a menos 100, y vai ser igual a 3. Quando x for igual a 1 milhão, y vai ser igual a 3. Quando se tem uma função constante, o valor da constante é o único correspondente em y que haverá para qualquer valor de x que a função venha a assumir. É por isso que o limite de uma função constante é sempre o valor da própria constante. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. E se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.